Boa tarde, ambos sejam bem-vindos. Teresa, vimos estas imagens, multiplicam-se também as manifestações, são cada vez mais as pessoas que falam em genocídio, mas a situação crítica não tem fim à vista. É verdade. Eu estava aqui a ouvir a vossa reportagem e a pensar que pergunta é que me iria colocar, com toda a sinceridade, porque já não há muito mais a dizer. Isto é uma política da fome que claramente está a ser aplicada, isto em cima de uma situação de ocupação, de uma situação de genocídio. Há um claro desfazamento entre aquilo que é a opinião pública mundial, ou seja, todas as sondagens da maior parte dos países em que existem estas sondagens são inteiramente a favor de um cessar-fogo, da abertura deste cerco, que é um cerco completamente imoral, e no entanto os líderes políticos que supostamente nos representam não têm feito nada a não ser uma retórica de condenação que não altera esta situação. Portanto, esta situação tem vindo a agravar-se em vez de estar de alguma forma a desbloquear. E, portanto, já não se sabe bem o que é que se pode dizer para além de isto é um fracasso enorme do ponto de vista de regimes democráticos, como nós nos intitulamos, e é um fracasso enorme do ponto de vista moral, ou seja, a hipocrisia moral do Ocidente neste momento é avassaladora e é completamente denunciada por todas estas imagens e por todas estas estatísticas, vindas nomeadamente de organizações credíveis. Neste momento há 100 organizações de ajuda humanitária a dizerem que efetivamente isto é uma situação de fome em massa, certo? Portanto, não há aqui falta de conhecimento, há falta de ação, e essa ação neste momento essa inação é completamente imoral. Uhum. João, falávamos ainda há pouco desta situação crítica. Os protestos, aliás, que se estendem um pouco por todo o mundo, são também sintomáticos. O que é que justifica este distanciamento entre os atores políticos que estão no terreno e a contestação que se vive nas ruas do Chile ao Reino Unido, mas até com protestos em Tel Aviv? Bem, em primeiro lugar, boa tarde. E aquilo que distingue, sobretudo, essas duas situações é a realidade. A realidade que nós estamos a observar neste momento coloca-nos perante este dilema. A continuação da recusa do Hamas a aceitar acordo após acordo. Israel não aceita as condições do Hamas, o Hamas impõe novas condições, Israel cede, parece que vai haver um acordo, Hamas recusa o próprio acordo que aceitou, nova negociação. E estamos assim há meses e meses, em que pouco a pouco Israel vai cedendo, como ainda na semana passada cedeu em questões que considerava inadmissíveis há cerca de um mês atrás, como ceder na libertação incondicional de todos os reféns como condição para um cessar-fogo. A uma ação de Israel por um lado, mas depois as declarações públicas de Benjamin Netanyahu vão noutro sentido. Aqui já não estamos a falar só do conflito entre Israel e o Hamas, estamos a falar numa crise humanitária. As imagens são efetivamente muito chocantes, são imagens sensíveis. Esta madrugada morreu um bebê com 7 dias. Como é que se ultrapassa esta crise humanitária? Israel tem também aqui uma responsabilidade, ou não? Tem uma grande responsabilidade. Do meu ponto de vista, a militarização da ajuda humanitária a uma população que está dentro de uma zona de conflito, ainda mais parte dessa população faz parte do conflito, porque apoia o Hamas, uma parte muito mais pequena do que a dimensão total da população de Gaza, mas ela também existe, e portanto, do meu ponto de vista, a militarização dessa ajuda, tudo bem, temos ali uma fundação, mas na realidade são forças militares que fazem a segurança nos pontos de ajuda humanitária. Do meu ponto de vista, isso é um erro que Israel de alguma forma cometeu. É verdade que não encontrou uma alternativa melhor há um tempo atrás, quando tomou essa opção, mas está a transformar-se num erro. Do meu ponto de vista, nós podíamos aqui tentar falar um bocadinho do que é que podia ser uma solução diferente. Porque a comunidade internacional, como a Teresa diz, eu não concordo com os fundamentos que a Teresa apresentou, mas concordo com o facto de haver uma grande hipocrisia política na comunidade internacional em geral relativamente a este tópico. Então, do meu ponto de vista, Israel devia, se quer também não sofrer um dano reputacional que dure uma geração inteira, deveria aproveitar esta oportunidade e criar, ou propor a criação, por exemplo, eu escrevi aqui, isto é um jargão, escrevi quando estava a pensar um pouco sobre este tema, uma comissão multinacional independente de supervisão. Não implica que não haja inspeções e verificação de que não entram armas em Gaza. Tudo Sob bem. a alçada de quem?
Independentemente de com ser... a comunidade Israel, com a comunidade internacional, com os seus parceiros da região. Traga a comunidade internacional para dentro de uma possível solução, começando pela ajuda humanitária. E depois veremos se o Hamas vai atacar os postos de abastecimento, se eles forem, por exemplo, se a segurança for garantida por países europeus ou por países árabes. Porque é isso também que está a acontecer. Por isso é que também morre tanta gente. Junto àqueles postos de apoio humanitário, porque o Hamas vê soldados israelitas ali perto e ataca. Não só o Hamas, mas outras forças terroristas que lá estão, como a Jihad Islâmica e outros. Portanto, essa era uma questão que eu gostava também de lançar, que é, está na altura, do meu ponto de vista, de perceber, e Israel também, do meu ponto de vista, podia compreender isso, que a partir do momento em que militarmente conseguiu combater o Irão e conseguiu, digamos, derrotar o Irão e muitos dos seus proxies, criou um vácuo onde ainda existia, de facto, na comunidade internacional, muita solidariedade e um respaldo, porque percebia que Israel estava a enfrentar um inimigo muito maior. Está na altura de Israel perceber que esse vácuo está a ser apenas preenchido pelas imagens que estamos aqui a ver, e é preciso mudar a narrativa. Teresa, há aqui uma esperança de ação nos próximos tempos, nomeadamente com as declarações de Keir Starmer, que vai dizer que não entende porque é que foi suspensa a ajuda humanitária, mas que vai retomar a ajuda humanitária por via aérea, com a ajuda, por exemplo, de países como a Jordânia, que é vizinha de Israel? Peço desculpa, mas eu tenho que voltar e responder aos comentários do João, que me parecem bastante, com toda a sinceridade, inadmissíveis. Israel não está a cometer um erro ao militarizar a ajuda. Israel fê-lo propositadamente, apesar de todos os avisos e todas as críticas de que isto iria acontecer. A militarização da ajuda não é um acaso, ela foi uma estratégia deliberada. A política da fome que existe neste momento e que é visível por estas imagens é uma política que acontece desde o cerco, quando o Hamas ganhou as eleições em 2006, o cerco total a Gaza, que é um cerco que variedíssimos estudos académicos que fazem isto há muito tempo e que são inteiramente credíveis, nomeadamente há um estudo de uma professora de Harvard que diz claramente que a política é uma política de racionação da comida que entra em Gaza e que é inaceitável do ponto de vista daquilo que são as necessidades nutricionais desta população. Eu estou a falar desde que Gaza está sob um cerco total por parte que está basicamente sob um cerco desde 2006 e que obviamente pós 7 de outubro se agravou a uma situação que é completamente inadmissível. E portanto não é compatível do ponto de vista de argumento racional dizer-se que aquilo que Israel está a fazer é cometer um erro, quando em 8 de outubro, nos dias a seguir a 7 de outubro, o que nos vêm dizer declaradamente é que é para fechar tudo. É para não entrar água, para não entrar comida, para não entrar petróleo, etc, que basicamente tudo o que é necessário é a sustentação da vida em Gaza. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é muito simplesmente o extremar de uma política que já vem de trás. Não dá para apelidar isto de erro, não dá para escusar Israel de uma situação destas. A política de Israel é uma política inaceitável do ponto de vista moral. Estar a defendê-la na sequência de uma reportagem destas e estar a defendê-la quando isto está a acontecer aos nossos olhos é inadmissível. Não, quer dizer, em alguma altura nós temos que parar de o fazer, nomeadamente do ponto de vista de cobertura mediática. Já chega. Não há justificação moral para nada disto. E já agora, convinha voltar a lembrar, já que se fala sempre no Hamas quando isto acontece, que o Hamas foi alimentado durante anos a fios por Israel e que os grupos que nós vemos e que Israel vai lançando do ponto de vista de vídeos, de vez em quando lhe é conveniente, que estão efetivamente a lançar algum terror em termos de ajuda humanitária, são também eles, estudos o demonstram, financiados por Israel. E, portanto, não dá para ter este tipo de discurso, não dá para continuar a ter este tipo de discurso, porque este discurso basicamente alimenta a situação como nós a estamos a ver. E nós somos altamente cúmplices disto, a deixar que a situação se prolongue desta maneira. Não é aceitável. João, diga. Bem, estamos perante uma política de fome ou não? Estamos perante aquilo que acabámos de assistir é também, do meu ponto de vista, um bocadinho parte do problema. Não me sinto minimamente intimidado por isso e vou manter que Israel tem uma grande responsabilidade. Eu não interrompi a Teresa, eu tenho maior respeito institucional e respeito até pelo trabalho académico que a Teresa faz há muitos anos, há mais de 20 anos tem vida académica
e é muito respeitada nessa área. Tem trabalhos feitos sobre Moçambique que eu respeito imenso, mas também tenho que reconhecer que escolheu um lado que eu não me importa nada que tenha escolhido, quando assinou o Manifesto pela Palestina, que tem como base dados do Hamas, e portanto eu não tenho nada contra isso e respeito perfeitamente, tenho essa posição. Do meu ponto de vista, aquilo que eu vim aqui fazer e que mantenho é procurar encontrar e propor soluções. E quando sugiro uma comissão multinacional independente para supervisionar a ajuda humanitária, eu estou a procurar ser um pouco realista, perceber que estamos perante um completo impasse entre o Hamas, que não aceita qualquer acordo, porque continua a achar que vai conseguir um melhor acordo na semana seguinte, à custa de mais mortos civis, porque para ele, como dizia Haniyeh antes de morrer, todos os habitantes de Gaza são mártires e, portanto, não há problema nenhum. Ele disse isto no dia em que perdeu filhos dele. E, portanto, se é assim que um ex-líder do Hamas se refere aos seus próprios filhos, não teria o próximo líder do Hamas não tem nenhum problema em sacrificar os filhos de todos os outros. E, portanto, é isso que nós também temos de ser um bocadinho realistas. E aquilo que eu procurei propor, e que estou a tentar trazer a debate, naturalmente, uma pequena pedrinha dentro de um charco enorme em que se tem tornado este debate, mas faço de forma assertiva, é propor uma comissão multinacional independente para supervisionar a ajuda humanitária. Qual é que é o meu objetivo? É que ela possa fluir para que também, e se eventualmente existirem forças que pretendam que essa ajuda humanitária não chegue aos habitantes de Gaza, elas possam ser afastadas deste processo para que a ajuda chegue, para que não continuemos a ver estas imagens horríveis, mas também para fazer aqui, da mesma forma como fazemos, digamos, cheque a eventuais forças que pessoas como a Teresa têm vindo a denunciar. Eu não estou a dizer se concordo ou se existem ou não, mas estou a dizer que é algo que tem vindo faz parte de uma narrativa que eu nem sequer estou a contrariar, mas também faz um cheque ao Hamas. Vamos ver se o Hamas continua a atacar os postos de ajuda humanitária que deixou de controlar. Estamos a falar de ajuda humanitária se e ajuda humanitária que chegue à população civil. Estou certa que ambos concordarão nessa ideia. Teresa Almeida Cravo, João Anes, já não temos mais tempo. Se a proposta é uma proposta realista, diga. Se a proposta é uma proposta realista, há alguma expectativa de que Israel deixe uma comissão internacional gerir Gaza? E se por acaso não foi pedido e não anda a ser pedido há meses e meses e meses? Se a proposta é realista, então tem que ter uma noção de que há uma força verdade o que está a dizer, Teresa, mas enorme. repare no seguinte, quando a Teresa denunciou a hipocrisia da comunidade internacional, eu procurei acrescentar o que a Teresa estava a dizer, dizendo, bem, então se existe uma hipocrisia e nesse ponto estamos de acordo, na verdade. Então que haja uma proposta, que a comunidade internacional se envolva também nesta ajuda humanitária, para pelo menos sofram menos pessoas. Teremos certamente mais tempo para falar noutra situação.